Alguém lembra o tema do que vamos falar hoje? Sobre as telas em geral, né? Um assunto hoje muito pertinente e importante a gente está tratando, a gente está falando um pouquinho, né? Por mais que de repente alguma coisa aqui vamos estar sabendo, os pais não estão aqui presentes, as tias, os avós presentes, tem um pouquinho de consciência em relação a tudo, mas às vezes passa algumas coisas tão despercebido e só precisa isso passar despercebido para ter um grande efeito. Então, assim, esse momento é mais para uma reflexão, para aprendermos juntos um com o outro, né, sobre um assunto tão importante que está impactando aí fora nossas vidas, no nosso lar, na nossa família, no ambiente do trabalho. Então, precisamos sempre estar conversando sobre o assunto. Acredito que seja importante. Lá o primeiro slide fala assim, hoje não é só uma palestra, mas sim é um grande alerta. E precisamos a todo tempo ter esse alerta, né? Opa, calma aí, eu preciso frear alguma coisa, eu preciso parar para observar, parar para ver o que está acontecendo. E geralmente não fazemos isso, né? Então, o tema hoje é conexão hoje, como está no banner, impacto para sempre. Então, o que hoje você vai ensinar ao seu filho, você vai mostrar, você vai instruir, é o que vai ser lá na frente. É um impacto que vai ter lá na frente. E de repente pode ser um impacto negativo ou positivo, pode ser um impacto grande, né? Pode ser um impacto que vai edificar ou vai destruir. Algumas coisas vai ser forte, mas é necessário, é preciso para que possamos ficar atento a tudo e a todo momento. É na lateral, né? Foi? Glória a Deus. Então, assim, vivemos em uma geração conectadas de internet, pela internet, né? E muitas vezes desconectada onde? No nosso trabalho, porque a gente tem que ficar atento lá no trabalho, a gente fica desconectado no trabalho. Não, a maioria das vezes é dentro do nosso lar, é em casa. Fica conectado diariamente na internet e desconectado em casa. Então precisamos ficar atentos. As telas, ela pode aproximar e também distanciar. Às vezes está tão perto e ao mesmo tempo está distante dentro de casa. Está tão ali, parece que está aconchegante, os filhos em casa, a família reunida, mas ao mesmo tempo está distante. Quem já passou por essa semana que observa, faz aí uma reflexão essa semana no seu lar. Qual foi o dia que você conectou com seu filho ou com alguém dentro do seu lar? Que você sentou para conversar, que você dialogou, que você fez alguma pergunta, ou você simplesmente chegou do serviço, a primeira palavra que ele escuta, eu estou cansado, estou cansada. Sim, de fato, ficamos cansados, dependendo do trabalho, do serviço, ficamos cansados sim. Mas temos escolha e precisamos perceber essas escolhas dentro da nossa casa. E como que foi essa semana? Você esteve conectado lá dentro? Onde precisamos ficar atento para não se perder, né? Ali fala, a tela não abraça, mas está ocupando o lugar de quem deveria ocupar, que somos nós para com nossos filhos. A todo momento está ali, ó, como falou o louvor da música. Mas e nós, como que nós estamos conectados com os nossos filhos, vivenciando a cada dia o momento com ele, conhecendo? Você consegue, de repente, olhar para o seu filho quando chega e saber o que aconteceu por estar tão conectado com ele? Ontem, foi Felipe, ontem a Manoel chegou, foi brincar com a priminha, aí ela voltou para casa, eu olhei assim para ela, e o meu esposo fala que eu vejo demais, eu não vejo demais. Alguma coisa aconteceu. Então, ao perceber o comportamento, se você está conectado em tudo que está acontecendo ao seu redor, principalmente com as crianças, você sabe o que está acontecendo.
Você vai notar uma diferença. É tanta coisa que acontece silenciosa, tantas, inúmeras coisas que acontecem silenciosa, e precisamos ficar atentos. Porque nem sempre o silêncio é bom, né? Então, assim, eu queria fazer uma dinâmica com o pai, ou com uma filha, ou com a mãe. Eu gostaria que algum voluntário aí viesse, né? Não vou falar, quem vai vir, eu preciso de um pai e uma mãe, ou, aliás, um pai e uma criança, ou a mãe e uma criança. Ora? Amém. Eu vou querer que vocês ficam aqui, ó. Gostaria que prestasse bem atenção. Aqui, meu amor. Isso. Eu queria que você ficasse bem aqui. Isso, do ladinho dela. Tudo bem. Prestasse bem atenção. E também faça isso aí com vocês também em relação às perguntas que eu vou fazer para elas. Né? E presta bem atenção no que vai acontecer. Eu gostaria muito de colocar aqui, até mesmo para reflexão, e eu acredito que cada um aqui tenha vários tipos de brincadeira, vários tipos de brinquedo, que conseguiram brincar, que conseguiram se divertir, que conseguiram ocupar o tempo com qualidade. E daí o filho fala assim, eu acho que eu escutei isso, né? Como que você, pai, como que você, mãe, conseguiu ficar sem celular? Né? Só fala, como conseguiu? Aí aparece um monte de coisa. Só que isso aí não pode, viu, criança? Adulto, né? Umas crianças apertando a campainha e saindo correndo. Não pode, é muito feio, tá? Mas fazia várias travessuras, fazia várias coisas. E ficava um tempo. Eu não fazia isso, não sei se alguém fez e passou essa cena assim que tava a roupa no varal, o lençol e foi lá e chupou. Eu não sei, eu não lembro disso. Eu não sou dessa época, alguém que é? Não, algumas coisas de brincadeira inocente, e que passava o tempo, brincadeira de taco, né? Várias coisas, carrinho de rolemã, e era tão bom, era tão saudável. Não tinha essa necessidade, né? Esse vício, e a gente vivia. Bom, bora lá, meninas. Uma pergunta aí, alguém nasceu aí nos anos 80, 82? Vai saber do que eu estou falando agora nesse momento, né? Aí nos anos 80, 82, certo? Vai, pode ser 75, 77. Pode ser. Então vai entender um pouquinho do que eu estou falando, tá bom? Eu vou fazer uma pergunta e você vai falando se é real na sua vida e você dá um passo à frente, por favor, tá bom? Você vai dar um passo à frente. Se antes dos 10 anos você ganhou a sua primeira bicicleta, dê um passo à frente se a sua infância você ganhou alguns brinquedos. Não, é para as duas, tá? Dê um passo à frente se na sua infância você nunca precisou andar a pé. A sua família sempre teve condições de pagar um 99, um carro, teve um carro. Dê um passo à frente se durante a sua infância sua geladeira sempre foi cheia de iogurte. Se a sua geladeira foi cheia de Danone, iogurte, guloseimas. Dê um passo à frente, não pode olhar para trás, Kelly. Dê um passo à frente se você experimentou pizza antes dos 10 anos. Dê um passo à frente se a sua infância todos os dias teve café da manhã. Mas teve, nunca faltou, graças a Deus. Dê um passo à frente se a sua infância você teve ao menos um par de tênis.
Dê um passo à frente. Durante seus primeiros 10 anos de vida, você teve pelo menos uma festa para comemorar o seu aniversário. Dê um passo à frente. Durante algum momento da sua vida, da sua infância, perdão, você precisou trabalhar para ajudar os seus pais. Você precisou trabalhar? Então dá um passo à frente. Em algum momento. Então deu um passo à frente. Não trabalhou, não vai ter. Eu dou um passo à frente, um só. Dê um passo à frente se você ganhou alguns presentes no Natal. Pronto? É isso. Tá igual, né, gente? Tá igualzinho. Muito obrigada, Deus abençoe. Né, eu acredito que alguns aqui não daria passo. Eu daria poucos, viu? Eu daria poucos. Por exemplo, meu primeiro aniversário foi o Felipe que fez. Eu ia fazer 16 anos. Nossa, gente, não vou revelar. Ele que fez o meu primeiro aniversário. E tem muitas. Assim, ó, só um detalhe entre, ó, abre aspas. Foi, ó, o meu filho, vigia. Acontece que, olha só, tem um grande diferencial antigamente, e alguns aqui vão concordar comigo, éramos maduros, precisávamos ser maduros, né? Então, assim, era outra cabeça. Era não tive 100% ali uma pessoa que estivesse me orientando, mas era uma outra cabeça, uma outra estrutura. Hoje em dia, não, imagina, de jeito nenhum. 16 anos, vai. Abafa, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, o primeiro passo, ele é importante, né? Que damos. Como está falando ali, a tela, ela não abraça. Precisamos rever muitas coisas dentro do nosso lar. Quem está formando o coração do seu filho? Quem está formando o coração do seu filho? Você está permitindo que entra coisas e vai chegar um momento que você não vai conseguir desfazer, porque vai passar despercebido, vai só criando raiz, só vai criando e vai germinando outras coisas, sabe? Gente, qual é o tipo de planta que você coloca assim, nossa, meu Deus, vocês conhecem aí, porque me fugiu aqui da mente, que você coloca assim e, nossa, sai em todo lugar. Exatamente, é isso. E vai frutificando várias coisas, vai semeando várias coisas, aonde nós não podemos permitir isso, né? Então, assim, quando eu estava preparando algo que eu conseguisse passar para os pais, o Senhor falava no meu coração em relação muito ao coração. Aonde está o coração dessa criança? Aonde que está? Né? Mas o Senhor também assim falava comigo em relação também, e também precisa ver os pais. Porque assim, somos exemplo, né? Eles olham assim, muitas das vezes, ele olha, a minha mãe, eu escuto muitas vezes, viu, gente? A gente tem que vigiar demais, demais. Você fez isso, mãe. O pai faz isso. E aí, você vai falar o quê? Precisamos ser exemplo dentro do nosso lar. O exemplo de Cristo, onde a gente lê a palavra do Senhor, pratica o que a gente também está ouvindo, porque não adianta exigir algo da criança onde você não faz. Escuta vários tipos de música, né? Eu tenho esse problema, viu, gente? Só não vou falar aqui. Eu tenho esse grave problema. Só que a gente precisa interceder e orar. Porque não adianta eu falar daí e não ver aqui. Eu preciso.
Então, precisamos investir em oração, porque o Senhor, Ele é fiel, Ele tem poder para quebrar qualquer maldição, qualquer intervenção maligna que venha agir no nosso lar, para com nossos filhos, porque são heranças do Senhor, são bênçãos nas nossas vidas, e precisa ser bênção também no reino lá fora, né? Então, assim, dentro dessa dinâmica, né, precisa muito ter, e com certeza a pergunta ali, precisa do diálogo, né? Precisa do limites. Qual que é o limite que está dando em relação a algumas coisas delas, né? Até onde ele tá indo, ou se fica liberado. A presença, que eu vou citar bastante aqui hoje, que faz um grande diferencial. Os filhos, ele consegue conversar com o celular? Nenhum adulto. Você está conversando com ele, está ali com o celular. Ei, a mamãe está falando, o papai está falando. E às vezes ele está conversando com o celular. Os pais, diariamente, eles ficam ocupados nas redes sociais. E passa um tempo tão precioso, desapercebido nas nossas crianças. Se soubessem, epa, celular não vai entrar em casa mais. E essa desculpa de hoje, falar assim, eu já falei, viu gente? Eu tô falando porque eu já falei. A minha pequena falou assim, não tá muito longe. Ai mãe, você tá no celular? Vem brincar comigo. Porque eu costumo brincar bastante com ela. Filha, eu tô resolvendo uma coisa no Ministério Infantil. Eu preciso resolver isso. Não, mas só no celular. A gente coloca desculpa. Eu não poderia reservar um momento, um espaço para aquilo e ficar com ela, aquele tempo precioso que não vai voltar, aquele tempo não volta, que ela me pediu para brincar e eu fiquei no celular resolvendo coisas que eu penso e de repente até mais importante, mas eu preciso separar as coisas e dar tempo ao tempo, porque aquele tempo e aquele momento não volta. Não volta. O tempo que o seu filho está gritando por atenção, falando, eu estou aqui, não vai voltar. E lá na frente você vai sentir. Porque de repente você pode querer resgatar e vai ser tarde demais. Mas eu creio que a partir de hoje não vai ser, em nome de Jesus. Crianças isoladas dentro de casa. Eu acredito, eu creio que não tem nenhuma criança isolada dentro de casa aqui. E os pais estão ocupados, a criança está no canto com qualquer tipo de tela, seja, eu falo tela em geral, quando eu falo tela em geral, celular, tablet, televisão, videogame, todo tipo, notebook, iPad, tudo. Tem crianças isoladas dentro de casa. Estava conversando com quem aqui agora? Ai, gente, idade, nossa. Alguém ali fora. Tá vendo, Felipe, como você me deixa? Então, aí eu estava conversando com alguém ali e eu falei assim que o meu sobrinho, quem está aqui, né, a Dê sabe de que eu estou falando, o Gustavo, Felipe, ficava logo cedo isolado dentro do quarto, há muito tempo. E eu sempre falava, minha irmã, Andréia, olha só, vê o que ele tá vendo, o que está acontecendo, conversa com. Ah, não, tá lá, deixa. E foi indo, né? E foi ficando cada dia mais. Ele ficava exatamente isolado dentro do quarto, ele não saía para nada. Graças a Deus, hoje, com muita orientação, que eu sempre tenho falado com ela, conversado com ela, para falar com ele, porque é grave. Muito obrigada, filha. Deus abençoe. Ah, se não fosse a minha filha na minha vida. Obrigada, meu amor. Então, assim, eu vejo, e eu sempre falava, toma cuidado, conversa, chega o que está acontecendo. Ah, mas ele não quer falar, ele se fecha. Crianças isoladas dentro de casa. E você nem sabe o que está acontecendo com seu filho. Você nem sabe o que se passa na cabeça e no coração. Precisa rever isso. O que está acontecendo? Você precisa conhecer seu filho, saber o que está acontecendo. E não pensa não que uma criança de 7, 8 anos não sabe, não tem sentimento. Passa despercebido. O Thomas tem 4 anos. Quem disse? Acabava achando, filho, o que está acontecendo? Fala para a mamãe. O que você está sentindo? O que passa aí na sua cabeça? O que você está pensando? Fala para a mamãe. Ele vai falar.
ter essa comunicação constante, automaticamente vai ter essa liberdade, essa intimidade, essa aproximação de falar para ela quando acontecer qualquer coisa. Vai chegar. Eu louvo a Deus por isso, porque a gente precisa conhecer o perfil, o jeito dos nossos filhos. Aconteceu também algo, não está nem aqui, mas vendo na minha memória, em relação ao Gustavo, tinha 10, 9 anos, e ele chegou em casa. Eu vi que não é a mesma coisa, sabe? O Gustavo é todo, né, alegre, todo pra cima. E daí eu falei assim, aconteceu alguma coisa. Vem aqui, filho. O que aconteceu? Foi tudo bem na escola? O que você gostou? O que você não gostou? O que aconteceu? Ah, nada não. Senta aqui, meu filho. Fala pra mãe. E ele contou tudo o que tinha acontecido. Algo sério. E imediatamente, claro, eu fui até a escola para resolver a situação e graças a Deus foi resolvido. Mas precisamos ter esse olhar, ficar atento a isso em relação a nossas crianças, né? Hoje estamos apenas lutando contra o tempo. Esse tempo o quê? Das telas. Mas contra tudo aquilo que está o coração dos nossos filhos. Como que está? Você tem visto o que ele tem sentido? Ah, é coisa de criança. Não, cuidado. Às vezes algo que acontece lá na escola, ou até mesmo na rua, ou até mesmo na casa de alguém, ele vai manifestar de alguma maneira. Precisamos estar atentos, ter, né, essa sensibilidade de saber disso. Não é verdade? O mundo não pede permissão. Ele simplesmente entra. Você acha? Um colega vai oferecer qualquer coisa para o seu filho, dependendo de como tiver a mentalidade dele, não vai aceitar. Ou ele vai aceitar, porque não tem nenhuma instrução. Ele não foi instruído para isso, não teve conversa, né? E assim, e tem muitas consequências em relação a isso. Quando acontece algo que é permitido, tudo tem consequência. Tudo tem consequência. Começa o distanciamento familiar e você não percebe. A dependência emocional que fica nas telas, a dependência emocional das telas é muito grave. Recentemente, todo mundo sabe, teve Dia das Mães domingo, e eu confesso, isso aí também eu comentei, não sei pra quê. E daí eu fiquei assim perplexa, eu fiquei assim horrorizada. Vou falar pra vocês que eu fiquei assim, de uma maneira que eu não queria nem acreditar. Aí tava todo mundo lá, veio o povo todo pra minha casa, de Parelheiros, Zona Sul, Zona Oeste, veio todo mundo. Uma bênção, maravilhoso. E daí o meu sobrinho, né, filho da minha sobrinha, ficou só em cima dela, ficou em cima dela. Amor, mãe, eu te amo. Nossa, que lindo, né? Gostoso ver isso, né? Esse apego, essa afeição do filho para a mãe, né? E ele ficou a todo momento assim, perto dela. O dia inteiro. E eu, assim, e teve um momento que eu fiquei tão inquieta, eu falei, não. Eu falei, amiga, Deia, parabéns, viu? Meu, que maravilhoso isso. Isso aí você tem que cultivar. Que amor é esse? Nossa, muito bom, parabéns. Esse carinho, esse amor que seu filho tem por você. Vou até segurar aqui. Ela olhou assim pra mim. Você nem sabe o que é, tia. Eu amo. Pelo amor de Deus, né? Você tá com brincadeira comigo. Não é verdade isso não, filha. Você tá com brincadeira comigo. Que você chegou e você deixou chegar a esse tempo, a esse momento. Eu não acredito nisso. Exatamente. É o que estava acontecendo. Ele estava assim, sabe? Abstinado a pegar o celular para ficar com o celular. Enquanto ele não conseguia, ele ficava ali no pé da mãe dele para conseguir. Então, assim, te amo, I love you, você é importante. Falou tudo que tinha de amor para ela. E abraçava e grudava. Só que ela não deu o celular. Mas o motivo dele ficar assim, ela falou que era o celular. Então, olha que ponto chegou. Né? Tem alguém assim na sua casa? Não, né? Não.
Ansiedade e irritação. A consequência do excesso da tela, a irritabilidade, a ansiedade, vai bater no seu filho. Isso aí é fato, né? O seu filho, a vida espiritual do seu filho também vai ser atingida, que é o principal. Vai ser, a grande parte vai ser afetada. Você tem essa consciência que fazemos parte de um corpo de Cristo, fazemos parte de um reino, e fazemos parte assim de algo tão grandioso que é servir o nosso Deus com toda alegria, fazendo parte de algo, de algum ministério, alguma participação, acontecendo um evangelismo maravilhoso. Não deu tempo muito da Jay falar para mim um pouquinho o que aconteceu, mas eu sei que teve um milagre. E eu fiquei assim, maravilhada já. Você sabe o que é fazer parte disso e você não apresentar isso para o seu filho? E ele se perder no meio do caminho porque não foi apresentado de maneira e realmente a Bíblia diz que é para fazer? E a gente não faz? Qual foi o dia dessa semana que você leu a Bíblia para o seu filho? Eita Deus! Que você pegou uma história e você leu para ele. Essa história aconteceu, filho. Essa história aconteceu para nos ensinar, nos encorajar a prosseguir. Essa semana você fez isso com teu filho. Você orou com seu filho essa semana? Eu não estou falando nem hoje. Eu estou falando essa semana. Estou abrindo assim, né? Chegou nele, conversou em relação a esse Deus maravilhoso que faz milagre. A esse Deus maravilhoso que cuida de maneira tão especial. Em meio a qualquer situação, Ele tem cuidado nas nossas vidas. Aquele que serve verdadeiramente, Ele tem cuidado. Você pode passar o que for. O Senhor Ele tem cuidado das nossas vidas. Tem falado isso para o seu filho? Ou simplesmente tem feito aquilo ali, ó, deixado o mundo entrar e jogar sujeira no coração dele, na vida dele, e tá tudo certo porque ele não tá me dando dor de cabeça. Foi isso que a minha irmã tinha em mente. Tá se tornando um jovem, um adolescente, tá quietinho, tá dentro de casa, não tá na rua, não tá na balada, não fuma, não bebe, tá perfeito. Não. Você tá matando o seu filho e não tá sabendo. Ou, conscientemente, sim, pode ser, sabe que está matando, sim. Porque sabemos que isso não é bom. Vocês estão acordados? Está terminado. Está terminando, não. Seu filho não precisa de um celular novo. Ele precisa de quem? Exatamente, Natan. Ele precisa da mãe e do pai. Presente. Né? Em 1 Coríntios 6,12 diz o quê? Todas as coisas são... Nossa, cadê o pessoal dali? Mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas. Mas eu não me deixarei o quê? Dominar, me corromper por elas. Vai vivenciar, ela vai ver. Ah, o celular sim, gente. A praticidade é bom, a rapidez das mensagens do WhatsApp, sim. Mas ela não pode deixar tomar conta das nossas vidas, ser dominada por nós. Quando foi a última vez que você ouviu seu filho de verdade? Qual foi? Eu tinha falado isso um pouquinho antes. O problema não é o celular. É quando você deixa o celular dominar você e sua família. Quando você deixa ele dominar. Por isso, assim, a importância da presença dos pais. O exemplo bíblico para os filhos. O que aconteceu com Eli? Eli e seus filhos. Como que era? Infelizmente não era exemplo. Que ele deixou a desejar. De poder estar ali, não acreditou, pensou convicto, esse é o problema. Não, meu filho e minha filha são perfeitos. Tem nenhum erro, maravilhoso, vem para a igreja, faz parte dos grupos, olha que bênção. Não faz coisa errada. Coloca a mão no fogo, vai queimar. Porque nós somos culpados, nós somos pais. Nós precisamos rever muita coisa. E dá tempo, viu?
Dá tempo de ver. A ausência de limites, do uso desse celular, ele trouxe destruição para dentro do lar. Os pais ausentes são substituídos por telas. Ah, não tem meu pai, não tem minha mãe aqui presente? Vou para o celular, vou para alguma rede social, que é o perigo, né? Porque sabe que muitas das vezes não é bloqueado algumas coisas. E ele tem, gente, eles são muito espertos. Eles vão pesquisando, eles vão entrando, sem noção, vai entrando, né? E quando você vê, tem coisas que não é para criança. Eles acabam aprendendo o quê? Coisas que não deve. E precisa ser equilibrado. A família precisa equilibrar esse uso. Não estou falando para você proibir. Eu falaria, né? Acho que não vai usar mais celular. Nem celular você tem. Glória a Deus. Tem gente que falou, dá celular para ela. Tá no tempo de dar celular. Que tempo? Que tempo? Pelo amor de Deus. Vai estudar, vai aprender, vai viver a infância. Mostra para os filhos algumas coisas, viu, Felipe? Mostra algumas coisas para os filhos, algumas brincadeiras saudáveis que vão resgatar. Eu costumo, quando eu estou atuando, gente, na escola, eu costumo resgatar as brincadeiras antigas com as crianças. Elas acham barato, porque eles ficam tudo entusiasmados. É novidade, é coisa boa. Então, eles ficam tudo entusiasmados. Então, resgata essas brincadeiras. E eles amam. Nossa, Pro, dá para fazer isso? Nossa, que legal. De onde você tirou isso? Fia. Faz pouco tempo. Tudo podemos equilibrar. Não necessariamente desfazer daquilo. Não estou falando para jogar, claro que não. Ou você precisa perder alguma coisa. Não, é equilibrar. É aprender a equilibrar. Estabelecer horário. Não usar o celular durante as conversas. Dar limite para as crianças. Dar exemplo dentro de casa. Valorizar o diálogo. Em todas as oportunidades, em qualquer situação, circunstâncias, abrir uma brecha. E a gente fala que tem gente, que eu não vou falar quem que é. E fofoca não é de Deus. Só vou fazer um comentário. Entendam, tem gente aqui que fala assim que lá em casa eu falo demais. Você acredita, gente? Porque qualquer coisinha eu quero ensinar de acordo com o que foi falado. Você acredita? Você sabe que isso daí? Ai, mãe, falei. É isso, precisa mostrar. Você vai se tornar chata, insuportável, cri-cri, mas fica assim, sendo assim, eu prefiro. Porque para eles, no final, ser grande mulher de Deus, ser um grande homem de Deus, em nome de Jesus. Que tem ousadia na palavra, que tem convicção nesse amor grandioso do Senhor Jesus, é isso. Qual é o tempo que você tem dado para o seu filho? E tem tido com Deus. O tempo com seu filho e com Deus. Eles precisam usar a internet com sabedoria. É proibido? Não. Mas precisam usar com sabedoria. Uma colega minha falou, porque ela foi recente para esse país, deixa eu ver se está aqui, gente. Ela viaja bastante. E ela falou assim que recentemente a Nova Zelândia proibiu o acesso à internet. Proibiu. Até 18 anos é proibido. E tem países que você sabe que é radical, né? E se desobedecer. É proibido, né? A Suécia, a Suíça, a Finlândia. A Finlândia, principalmente, eu vi algo que assim eu fiquei encantada em relação à educação. Teve um momento nesses países que estava assim demais. Tudo era internet, principalmente na área da educação. Tablet, os alunos tudo assim. E eles não tinham motora fina. Eles não conseguiam pegar, gente, no lápis, não conseguiam folhear o caderno. Porque não tinha essa vivência. Porque só a tecnologia, você imagina, né? O dedinho assim, não tinha, não escrevia. E eles proibiram também na escola e nesses países. A partir de 18 anos. Olha que coisa linda. Alguém concorda aqui no Brasil?
Oh, Deus, vamos orar para que isso venha acontecer em nome de Jesus. Imagina como que vai ser diferente. Imagina, né? Os nossos filhos, nós, a não ser que se for com realmente uma necessidade ali, sem internet. Tem gente que falou assim que morre. Eu escutei essa frase. Tem gente que falou que morre sem internet. Tem gente que fica doido, vigia, Manu. A gente falou que, né, fica daquele jeito. Mas, o rapaz, gente, eu esqueci o nome agora. Se alguém aí conseguir lembrar, por favor, fala aí o nome do cara que inventou, que criou, na verdade, o Facebook. O Hashback. Isso. Ele deixa os filhos deles com internet, com celular? Não, não, viu? É proibido. Ele proíbe de maneira alguma acessar. Ele criou, mas ele não deixa os filhos acessar e nem ter acesso. E por que nós, sabendo que é algo que não vai edificar, que não vai trazer para a construção dos nossos filhos, permitimos? E nós, por quê? Sabemos que não é algo que vai dar assim, resultados positivos em algumas coisas. Esse excesso que está só crescendo. Mas nós permitimos. Ah, não, deixa, ele só vem a coisinha ali. Ah, não. Pode ser que alguns aqui, que às vezes eu também me encaixo, às vezes nessa situação, de que nem todos falam a mesma língua dentro de casa. E é um problema. Porque um fala assim, ó, tablet não, celular não. Daqui a pouco você faz faculdade o dia inteiro, dia de sábado, e você vê a pessoa só no tablet, porque eu vejo pelo WhatsApp. Como que funciona isso? Precisa falar a mesma língua. Sobrou para você. Tem que ter tempo, período. Eu sei o quanto vai prejudicar ela. Eu tenho consciência, a visão principalmente. Teve um dia que estava assim, ó. O que é isso? Fica longe de tablet, fica longe de celular. Pelo amor de Deus, o meu você não pega. Porque uma brecha, aí, pai, dá o seu. Ô, Dê, dá o seu. Ô, Gustavo, deixa eu ver o seu. E vai tentando, né? Onde ela conseguir, é lucro. Vai e usa. Então, precisa falar. Os pais precisam ter o mesmo alinhamento. A mesma sabedoria, a mesma unção. Aquilo que realmente precisa fazer. Porque vai impactar na vida deles isso. Esse acesso excessivo. Então, precisa. Se você não ouvir, o mundo vai ouvir. Se você não ouvir, o mundo vai ouvir. A presença do Senhor, as crianças precisam sentir. A criança ela precisa ver você buscando, nós buscando, e ter essa mesma atitude. Ouvir, porque com certeza vai ter curiosidade. Como assim ouvir a voz do Senhor? Como ouvir? Você pode ouvir de diversas maneiras. O Senhor fala conosco na tua palavra. Vamos lá meditar? Olha só o Senhor falando aqui com a gente. Sabe por que Ele está falando? Por conta disso? Segundo o que você abre na palavra. Segundo isso é lindo. Se você não ouvir, o mundo ouve. O coração do seu filho não pode ficar vazio. Ele tem que ser preenchido pelo Espírito Santo do Senhor, pelo ensinamento que os pais dão. Não pelo que o mundo dá e essas telinhas abençoadas dão. Para não falar outra coisa. Então precisa, né? Para que ele não venha ficar vazio. Um não hoje pode salvar o futuro dele. Amém? Você fala não hoje, dói, às vezes dói. Você quer deixar, você quer, né, fazer com que ele participe de alguma situação que você está fazendo, até mesmo no celular, mas o não, ele vai salvar o futuro do seu filho, porque ele vai lembrar disso. Ele vai lembrar. Algumas vezes, não lembramos algumas coisas que nossos pais nos ensinou? Nossa, bem que meu pai falava, né? Gente, a gente escuta muito essa frase.
Bem que a minha mãe fala, bem dizia minha mãe, bem dizia o meu pai. É desse jeito, né? Porque essas telas, ela vai, ou ela pode causar a presença ou distanciamento. Qual é a consequência que você quer? A presença ou o distanciamento? O diálogo ou o isolamento dos seus próprios filhos dentro de casa? O amor ou a destruição? Que é o que acontece. A correção ou a perda? Ou você corrige com amor, debaixo da palavra, ou você vai perdendo os filhos aos poucos e você não está percebendo. Você está perdendo a sua autoridade, a sua autonomia sobre ele e não está percebendo. A vida com Deus ou a mercê deste mundo que é atrativo. É atrativo, sim. Muitas coisas oferecem, muitas datas comemorativas. E até nisso precisamos ensinar nossos filhos em relação a isso. O que eles precisam cultivar, né? É muito bonito e lindo quando, olha, isso não pode. Eu já tive várias crianças que os pais eram evangélicos e a criança também, e tinha algumas, pro, isso aí não pode não, porque essa dança aí é desse jeito, é assim, assim, assim. Meu pai falou, minha mãe falou que não pode. Olha, ele está trazendo isso da onde? Da cabeça? Não, é de casa, é um ensinamento onde os pais ali realizou desde pequeno, né? Vem tratando, vem falando em relação a isso. Ah, Senhor, um não pode salvar. Deus confiou seu filho a você e não à internet. Se os pais não preencherem com presença, o mundo vai preencher. E com essa presença ela vem o diálogo, que é muito importante, né? A confiança, a tranquilidade, assim, a tranquilidade que você traz para o seu filho. Ele confiou essa vida aí que você está cuidando, seja uma, duas, no meu caso, 3, 4, 5, 6. Eu queria até 8, mas Deus teve misericórdia, graças a Deus. Mas enfim, né? Nos tempos hoje não, gente, pelo amor de Deus. E Deus confiou a nós, essa criança, e como temos tratado, temos cuidado. Como que o Senhor veio e fala assim, eita, Ana Paula e Felipe, é desse jeito que você está fazendo com essa criança? Não só a criança, né? Tem 2 ainda em casa. É desse jeito? O Senhor, Ele veio. Então, assim, Deus confiou a você. Não porque, geralmente, não, a internet ensina. Coloca aí a televisão para ele, vai. 1, 2, 3, e não, deixa que eles aprendem. Outras coisas também. Educação. Aí tinha uma música, acabei esquecendo, Deus, que fala sobre obrigado, com licença, né? Não, deixa aí que ele aprende. Pô, gente, é por isso que a escola tá daquele jeito. Você tem que parar totalmente a aula. E eu não aceito isso. Tem que parar totalmente a aula. Ensinar para a pessoa falar, calma aí, rapaz. Olha o que você acabou de fazer, pede licença para o colega, pede obrigado, pede desculpa. Isso não é meu papel como professora. É papel dos pais. Então, assim, precisamos, não a TV, né? Colocar lá e deixa que o celular lá tem uma musiquinha que ele vai aprender lá a música que Deus fala que criou o mundo. Não vou falar não, a música já está falando, eu vou deixar para a música, para o vídeo. Pega o celular aí, vê, o pastor lá, ou de repente um culto ministério infantil, teve um culto, não, vê aí a palavra aí, coloca lá, João 3,16, você vai ver o que está acontecendo. Põe um vídeo e vai te mostrar o que não pode fazer, o que pode. Não, Deus confiou a você a esse papel. A responsabilidade é sua de educar e de ensinar por onde ele deve ir, para onde ele deve ir. Não é responsabilidade de ninguém, é nossa como pais. Então precisamos ficar bem atenta com isso. O coração do seu filho precisa ser nutrido por afeto, valores, relacionamentos. Você tem um relacionamento com seu filho?
Como que está essa nutrição dentro do coração dele? De amor, tá tudo daquele jeito, mas tá tudo bom e maravilhoso. Ele vê a presença do Senhor, que está agindo em meio àquela situação. Porque ele olha para você e vê essa tranquilidade, né? Vê por conta do relacionamento que você tem com ele, esse diálogo, o que você tem conversado com ele, nutrindo a cada dia mais com a palavra, com o amor do Senhor. Não deixa as telinhas tomar conta deles. Toma posse daquilo que o Senhor tem preparado para nós, a cada dia nos ensinando. Ainda dá tempo de reconectar. Ainda dá tempo. Eu não ia fazer agora não, mas deixa eu ver se onde... Ah, tá. Tá chegando. Não vejo a hora de fazer isso aí. Tá chegando. Então, assim, ainda dá tempo de reconectar. Limites, hoje, evitam uma dor que você pode ter amanhã. Eles precisam desse direcionamento que a palavra diz que temos que fazer. Nós temos que fazer. Ele precisa. Então ainda dá tempo de reconectar você com o seu filho. Não o mundo, não as telas que está possuindo, está tomando conta do coração do teu filho. Temos que rever isso. Quem vai ter o coração do seu filho? Eu cliquei certo? Não estou voltando não, né, gente? Tá certo? Quem vai ter o coração do seu filho? Quais ensinamentos que você está dando para ele? Qual que é a influência? Tem discipulado seu filho? Ou ter deixado para o mundo discipular? Mas você sabe que a maneira como é do mundo, né, gente? Como que o mundo discipula, né? Os caminhos tortos, ensinamentos que não vale a pena. Como que tem direcionado a mente, o coração, principalmente dessa criança, que precisa nutrir daquilo que realmente vai fazer o diferencial para a vida toda, que é a palavra do Senhor, que é o espiritual dele. Tem tomado conta, principalmente porque o inimigo tem atacado, viu? Recentemente, a Vitória teve um sonho, a Jay logo mais. O inimigo tem se levantado contra nossas crianças. E o que temos feito em relação a isso? Temos nos colocado na brecha? Aqui não, aqui você não entra. Essa criança aqui, ó, o Senhor me deu, é dele. Não vai tomar conta. Tem feito isso? Tem discipulado? Já acabou? Nossa, meu Deus. Ainda dá tempo, viu? Vou fazer um negócio aqui rapidinho. Acho que tá aqui. Deus maravilhoso. Deus grandioso. Ah, Santo Deus de Israel. Aleluia. É só para poder estar quase finalizando. Aí eu pergunto para os irmãos. Responde aí no seu coração. Como que você acha que está o coração do seu filho? Como que você imagina que está o coração? Às vezes você passa tão despercebido que você não possa nem imaginar. Se temos observado os nossos filhos, como que ele está, da forma como ele chega, da forma como ele sai, sabemos. Mas a grande maioria não sabe como o coração do filho está. E precisamos ter essa percepção, esse olhar sensível a ver isso, a notar, a observar, a perceber como que ele está. Essa fita métrica, deixa eu ver se eu encontro aqui.
Eu vi, eu fiquei apaixonado por isso. Olha só. Aqui é uma fita, né? Vocês conhecem. Aqui. Tem até quanto aqui, gente? 150? 1,50 m. É, 1,50 m. Mas é porque eu vou falar outra coisa, por isso que eu... Calma aí. E aqui? É, né? Então é desse lado aqui mesmo. 60, né? Certo. 60. Ó, tá vendo, né? 60. Por favor. Obrigada. Aqui é 60, certo? Ainda bem que eu já falei a minha idade, eu não tenho problema com isso mesmo. Gente, olha. Oi? Você que tem. Ó. Eu vou colocar mais aqui, porque assim, segundo a pesquisa, o brasileiro tem até 79 anos para viver. Certo? Então eu vou colocar mais 20 aqui, tá, galera? Finge que aqui tem mais 20, porque eu pensei que tinha mais. Mas tudo bem, tem que ter 60 aqui. Certo? Eu tenho aqui, ó. Eu tenho 45 anos. Vou colocar no meio, tá? Que daqui a pouco falta 46, em agosto. Eu tenho 46 anos. Certo? Tem mais só, gente, tem mais só mais o quê? Uns 10? Pouquinho, tá? Não é muito longo, não. Tem pouquinho. Gente, olha o que se passou, olha o que se passou aqui, ó. Tudo isso se passou da minha vida. E olha para você também, né? Se de repente, estou falando de mim assim como exemplo, mas olha, de repente você tem 25, 30, 10. Não, é os adultos. Os adultos. Né? Cinquentinha, né, amor? Cinquentinha. Tá? Então, assim, ó. Tudo, tudo isso aqui passou. Isso passou e não volta mais. O que eu fiz e deixei de fazer, acabou. Já era. Não tem como eu voltar. Um abraço que eu deixei de fazer, de dar, aliás. Um abraço que eu deixei de dar. Um beijo, um aperto de mão, né? Uma palavra para alguém. De repente o Senhor me colocou uma pessoa do meu lado para eu falar algo e eu deixei de fazer. Eu levar o evangelho para algum país, cidade, até que mesmo de Morato, não volta. Infelizmente não volta atrás. Às vezes até a gente se pega no pensamento, poxa vida, era para não ter feito isso, mas eu não fiz. Então aquilo ali, ó o tanto tempo que passou e o que era de repente para eu ter feito, eu não fiz. Mas como um dos slides que eu coloquei falou que dá tempo de reconectar. E infelizmente, gente, olha só o que sobrou. Porque assim, você olha assim, você vê, meu Deus, eu tenho pouco tempo. Até 80, 79 anos, 80, ou quando Deus me permitir. Aí tem gente falando aqui assim, ó, imagina, eu vou vir até os 90, 95. Quem diz que eu vou vir até 80? É estatística, comprovado. E Deus, ele deu sabedoria, né, amados? Muito obrigada, amor. Então, assim, o que você pode fazer, então faça nesse período que você tem ainda, no seu lar, na sua família. Aproveita, valoriza o tempo, valoriza a presença que você pode dar para os teus filhos, que ele precisa dessa presença, ele precisa desse aconchego, ele precisa de você estar com ele, né? Cuidado, vigia, em todo o tempo que vocês forem ver e dar um motivo de falar, é meu trabalho, é lá a igreja, é isso, não perca tempo.
pai, mãe, eu preciso de você aqui perto. Se achegue enquanto é tempo. Fica perto. Eu preciso resolver um negócio de trabalho. Esse tempo que você deixou de ficar com ele, de dar atenção, não volta mais. Não volta. Um relato também que veio agora à minha memória, não é? Memória é boa. Assim que um casal, a esposa falou para ele dar banho na criança, no menino. E ali, conforme o menino tinha, na época, 4 anos, é uma época que eles estão assim aprendendo, é uma maravilha esse momento deles. E daí o pai, ele queria que a criança soubesse dos números. E ali ele contando, querendo que ele respondesse, né? Ali no banho, tudo, contando história, tudo. Vai, conta, vai. E ele não respondia. E o pai não respondia, porque ele não sabia a sequência dos numerais. E o pai acabou ficando nervoso. Eu não acredito que você não sabe os números. Fala sério. E daí ele ficou, não falou nada, né? E depois ele ficou chateado, entristecido, a criança, e o pai não, né? Fez todo aquele discurso, fez toda aquela situação com o filho. E com o passar do tempo, estava com 4, na faixa de 7 anos, de 8 anos, esse pai, os pais, na verdade, foram chamados na escola. Foram chamados na escola. E a professora falou assim, ele está com muita dificuldade, precisa estar passando por algo, passa pelo pediatra, porque a gente não pode dar nenhum diagnóstico, pode orientar, falar, aconselhar. E a pessoa está com muita dificuldade, ele se prende, ele se fecha. Já fiz várias tentativas e ele não consegue, ele fica com medo, ele se trava. Então precisa rever isso, precisa ver isso. E daí ele ficou pensativo, pensativo, pensativo. E ao ler a palavra do Senhor, porque ele ia ministrar a palavra do Senhor, o Senhor falou com a vida dele. E trouxe à memória esse momento do filho dele. E trouxe à memória. E ele falou assim, mas como assim, Senhor? O que eu fiz? Pai. E ele começou a lembrar e ter a consciência que algo ele plantou ali. Algo ele colocou ali na vida daquela criança que travou ele. E às vezes a gente faz isso. Faz algo assim tão espontâneo, imediato, e não percebemos. E na hora não pode ter o efeito, e pode ter efeito bem depois. É como eu falei que hoje pode lançar algo que de repente você pode perceber que é bom, pode permitir isso daqui, pode permitir, né, as redes, pensando que está tudo maravilha, mas não. Depois, infelizmente, seu filho vai colher o pior. O que ele vai ter aprendido da sua parte? Então não perca tempo, que esse tempinho aqui, que sobrou das nossas vidas, venhamos acolher mais os nossos filhos. Pontuar aquilo que precisamos, marca. E se não é questão que você tem que estar disponível, não é isso, me entenda, para os filhos, mas é questão de sabedoria. Criar momento, criar situação, né? Para que ele possa vivenciar isso e pode ter certeza. Vai ser uma criança feliz, uma criança bem, uma criança de alto astral, uma criança que vai produzir, vai progredir, uma criança que vai enfrentar situações, obstáculos. Não vai ser aquela criança, sabe, como diz o povo Nutella, que não consegue enfrentar os desafios da vida, porque ele não foi instruído para isso. Ele não consegue enfrentar problemas. Eu estava recentemente agora, que dia foi? Ontem, vai ver, por aí. Essa semana aí no coral, né, Felipe? E daí o jovem é novo, né? Deve ser novo no trabalho, e a gente querendo sair do estacionamento. E eu, gente, fiquei indignada. E o jovem assim, ó. Eu olhei assim pra cara do Felipe e falei, é sério isso que eu tô vendo? Ele não vai orientar o povo que esse carro tem que ir pra lá e esse tem que ir pra cá? Ele assim. Ai, gente, tem misericórdia dessa criatura. Aí outra pessoa saiu do carro, né? Uma pessoa que estava ali foi orientando. Aí depois, quando a gente estava saindo, ele falou isso. Pode sair. Ele falou, pode sair. Gente, é isso, os jovens. Olha o jovem que está se tornando, gente. Pelo amor de Deus, você não consegue pensar, agir, não é proativo.
É isso que vai se tornar os nossos jovens, essas crianças, futuros jovens, adolescentes, se ficarmos, né? Tá tudo certo, meu filho. Fica aí, aprende isso. Precisamos instruir da melhor forma possível, para que assim venhamos realmente falar assim, valeu a pena. A cada joelho, a cada dobrada de joelho, a cada oração, a cada jejum, não desista. Se de repente é rebelde, se é desobediente, não desista, porque vale a pena. Porque o Senhor nos deu essa responsabilidade, né? E que precisamos arcar com ela. Até quando chegar, né, que eles casarem, e às vezes, né, assim, procura a gente, né? É uma coisa que eu vejo uns relatos aí, mas enfim, né? Então, assim, uma frase final, que eu acabei não colocando ali. Uma tela pode entreter por algumas horas, mas uma família conectada em Deus transforma a geração. Ele vai transformar aquilo que você plantar, aquilo que você tiver ali junto, pode ter certeza que vai fazer um efeito grandioso na vida deles. E vale a pena. Amém? Tem bastante coisa, viu? Porque tem assunto, né? É um assunto assim que não acaba, tem muito, mas a gente preparou algo ali especial para os pais, né? E para todos que estão aqui presentes, para que possamos ter esse momento aí. Eu falei que ia esquentar, não foi? Não foi que eu falei que ia esquentar? Então vai esquentar, gente. Mas fica com essas palavras, fica com esse ensinamento. Eu confesso para vocês também que eu aprendi também bastante ao estudar, a estar preparando a cada frase, a cada palavra, né? E eu me perguntava, eu preciso rever isso, eu preciso rever aquilo, porque nós não somos perfeitos. Estamos em processo de aprendizagem. Mas só que nós temos que permitir, né? Aprender. Não se fecha. Não se fecha. Não quer dizer que... Eu escutei isso da faculdade hoje, uma pessoa falando assim, meus filhos, minhas regras. Você tem que ter abertura, porque se não tiver, vai cair. As suas regras, até onde as suas regras estão fazendo ele crescer espiritualmente, principalmente. Até onde? Não estou aqui para ensinar e educar, porque até eu aprendo a cada dia com meus filhos. Algumas coisas diferentes, opa, é isso, é aquilo. Mas até onde estamos indo? Né? Que o Senhor venha direcionar cada vida aqui presente, a cada pai, a cada vovó que está aqui, né? Para que possamos, da melhor forma, conduzir os nossos filhos. Não é questão de proibir, mas é a presença. É ensinar realmente a criança os valores que eles não podem se perder. Não pode se perder. Então precisamos ficar atentos com isso. Que Deus abençoe a vida de vocês e que eu creio que o Senhor vai estar continuando orientando, dando sabedoria, estratégia, né, para lidar com as situações. É corrido? Isso aí é fato, mas é algo que precisa ser realmente feito, né, precisa ser feito. Não é coisa que tem que ficar de lado a educação dos filhos. Não é coisa que tem que ficar de lado a presença. Não, tem que ser concretizado, tem que ser feito. E que o Senhor venha nos dar sabedoria para isso, os futuros papais também, sabedoria de discernimento, né, estratégia para lidar com a situação, né, dessa tecnologia. É bom, até que ponto, até onde eu posso ir, até onde o meu filho pode ir, né, qual é o tempo que eu devo deixar, o que eles estão vendo. Então a gente precisa estar sempre revendo isso. Amém? Então é isso que eu deixo para os irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Foi muito bom poder estar um pouquinho compartilhando, né, aquilo que a gente sabe que é necessário, que é preciso, e que faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida, e precisa ser falado, orientado, né? Eu gostaria de chamar o Diego para que ele venha fazer esse momento de intercessão pelas crianças, e que nós possamos ajudá-lo, né, a orar pelas nossas crianças que estão aqui presentes, aquelas que não puderam vir por algum motivo, que é no caso da Rihanna, que está internada, né, e as outras crianças que por algum motivo não vieram. Que possamos continuamente orar por elas, para que o Espírito Santo venha habitar na vida dessas crianças, para que venha usar os pais, dando sabedoria, visão, para olhar para isso. Aonde que eu estou? Porque não é falho isso, gente. E o pastor lá que falou, que o Senhor tocou nele,
que viu, mostrou para ele aquele momento, foi lá pedir perdão para o filho de 8 anos. Não é vergonhoso isso? Filho, me perdoa. E ele falou, o que, papai? Ele falou, o que, papai? Por aquele momento que eu falei para você isso, ele começou a conversar. E foi lindo, porque quebrou aquilo. Né? Então, tem coisas que podemos quebrar. Tem coisas que, em nome do Senhor Jesus, podemos quebrar. Temos essa autoridade. O Senhor nos dá. Então, se há algo que, de repente, um sono que a criança está tendo, um pesadelo, algo que você vê que não é bom, a amizade também, até pelas amizades a gente tem que orar, né? Que está em volta, porque a gente não está lá 24 horas com nossos filhos. E quem é que está lá? Aquela criança que vê tudo, né? Que participa de tudo, que infelizmente não tem uma orientação, não tem uma família presente, os pais presentes e aprende de tudo. Precisamos orar para que elas venham ser blindadas pela oração, pelo jejum, pela orientação. Então que possamos levantar esse clamor nessa noite, né? Em prol dessas crianças, para que o Senhor venha estar nos orientando, nos ajudando a combater qualquer mal que queira se aproximar dos nossos filhos. Amém? Que Deus abençoe.